Boa noite a todos. Bom, na verdade, hoje nós teríamos a Anete para fazer a nossa palestra, mas ela está um pouquinho adoentada, né, com faringite muito forte. E aí, alguém tem que vir. Estamos aqui com uma alegria e trazendo o tema que seria dela, né? Bem-aventurados que são misericordiosos. Nós estamos numa sequência do Evangelho, porque a gente entende que o Evangelho é esse farol, né? O Evangelho é aquele que vem adocicar um pouco, né, as nossas amarguras, as nossas angústias, e em especial quando falamos das bem-aventuranças, né, quando a gente vem trazendo esses temas, é tão importante, né, o envolvimento é tão bonito, né, com essa vivência que Jesus nos trouxe, com essa experiência, com essa lição, que a gente consegue até se reportar um pouco, né, na imagem. A gente tenta, através ao ouvir as bem-aventuranças, imaginar, né, aquela figura de Jesus naquele monte, né, falando para aquela multidão, consolando todos aqueles corações. E Bem-aventurados os misericordiosos é o capítulo 10, vem falar para a gente de alguns itens muito importantes e que eu considero, assim, talvez alguns, né, uns dos itens mais difíceis da gente trazer de uma forma, assim, bastante consistente para a nossa vida. Primeiro, a questão de julgar, né? Ele nos traz essa passagem de Jesus com a mulher adúltera, que é, né, a gente vai recordar quando os escribas e os fariseus levam até o mestre a figura de uma mulher, né, levam uma mulher que fora surpreendida em adultério. E pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher acaba de ser surpreendida em adultério. E mais, eles deixam bem claro para Jesus que Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual sobre isso a tua opinião? Então a gente vai encontrar os escribas, os fariseus, a todo momento testando Jesus, porque a lei vigente da época, a gente sabe, é a lei de Moisés. E aquele que desobedecesse a lei de Moisés sofria, né, prisão, enfim, tinha lá tinha a sua pena, né? E aí o que Jesus ia fazer? Porque pelo que ele pregava, a lei de amor, de justiça e caridade, ele não poderia permitir, né, que se lapidassem ali aquela mulher, que apedrejassem aquela mulher. Eles diziam isso para o tentarem e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, entrou a escrever na terra com o dedo. Como continuassem a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A gente já ouviu várias vezes essa passagem de Jesus, mas ela é muito forte e ela vem a todo momento, né, chamar a nossa atenção para uma atitude que ainda é muito corriqueira nossa, que é julgar o outro, né? E a gente devia se lembrar um pouco mais dessa frase de Jesus: atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Porque nós, além de julgarmos, muitas vezes condenamos, rotulamos, né? Enfim. E em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Quanto aos que o interrogavam, esses, ouvindo-o falar daquele modo, se retiraram um após outro, afastando-se primeiro os velhos. Depois, ficou, pois, Jesus a sós com a mulher colocada no meio da praça. Então, eu não sei em que livro, né,
consta essa narrativa de que Jesus, ao se abaixar e escrever ali na areia, ele escrevia ali várias dificuldades, né? Vamos dizer assim, vários pecados que aquelas mesmas pessoas cometiam. Aquelas mesmas pessoas que estavam julgando e condenando aquela mulher cometiam também os seus pecados. E aí, à medida que ele ia escrevendo, iam saindo de perto, né? Porque as pessoas viam que eles tinham também, eles cometiam os seus pecados. Mas tem um livro da Alcione que ela faz essa narrativa, mas ela coloca que alguns autores diversos colocam, né? Fazem essa colocação. E essa questão do mais velho ir saindo primeiro, né? Primeiro os mais velhos, é que os mais velhos já haviam vivido muito mais tempo e já haviam cometido muito mais pecados do que os mais novos. Mas, num determinado momento, já não se tinha mais ninguém ali na praça para poder apedrejar aquela mulher. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e de futuro não tornes a pecar. Então, naquele momento, o nome dessa mulher é Verônica. Verônica havia sido poupada daquele sofrimento. E Jesus, também poupado, obviamente, na sua sabedoria, Jesus, em momento nenhum, em todos os momentos, testado pelos fariseus, ele nunca precisou abrir mão daquilo que estava ensinando, dos seus valores, que estava ali mostrando, né, passando para toda a humanidade, para poder atender à lei vigente. Tanto que ele fala: eu não vim destruir a lei. Então, em momento nenhum, Jesus transgrediu a lei mosaica vigente na época. Mas ele trazia um novo ensinamento. E esse novo ensinamento era o que prevalecia realmente. Então, a gente vê aqui fortemente um sentimento, né, que nós precisamos trabalhar em nós, que se chama indulgência. Ter indulgência, qual é o significado dessa palavra, né? É uma das virtudes que caracterizam o verdadeiro cristão e que se expressa pela postura complacente, compreensiva, que se adota perante as faltas e imperfeições do próximo. Ser indulgente é saber relevar, perdoar, esquecer, dissimular diante de tudo que possa ser reprovável no comportamento dos semelhantes. É difícil, porque quando alguém comete uma falha, quando alguém está equivocado, né, principalmente em relação a nós somos os primeiros a julgá-lo, os primeiros a guardar mágoa, nós nos revoltamos, nós não perdoamos, enfim, nós não compreendemos, a gente não consegue engolir aquilo, né? O exemplo do uso da palavra indulgência. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, a menos que seja para prestar um serviço. Mas mesmo nesse caso, tenha o cuidado de atenuar tanto quanto possível. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, atenuar significa você não evidenciar o erro que aquela pessoa está cometendo. Porque nós não sabemos aonde os nossos pés vão tropeçar amanhã. Às vezes um equívoco, uma falha que o outro comete, a gente está aqui julgando, amanhã somos nós a cometer o mesmo erro. Ou já cometemos lá atrás. E em algum momento, algumas pessoas já nos perdoaram. Outras guardaram mágoas de nós. Mas nós já cometemos não somente os mesmos erros, como talvez piores ainda. Porque a gente vem de uma escala evolutiva muito complexa. Nós já vivenciamos situações muito complicadas. Então, a indulgência, ela precisa fazer parte do nosso olhar para a vida,
né? Um sentimento que precisa ser trabalhado. Mas nesse capítulo, mais fortemente, ele vem nos chamar a atenção para essa virtude, né, que está aqui, que se chama perdoar. Perdoar é muito difícil. Às vezes a gente fala, não, eu perdoei, mas não quero vê-lo nem pintado de ouro na minha frente. Né? Ah, eu perdoei, mas ainda trago um sentimento assim de um pouco de mágoa. Então não perdoo. Perdoar é muito difícil. Né? E aí, ó, a gente tem essa pergunta, né? O que é perdoar? Eu trouxe, né, eu queria trazer alguma história, né, algum caso, para a gente ilustrar um pouco, e eu busquei algo verídico. Porque a gente às vezes escuta algumas coisas até difíceis de acreditar, né, de situações assim, de perdão mesmo, né, que a gente fica imaginando, meu Deus, como essa mãe foi capaz de perdoar, como essa pessoa foi capaz de perdoar um ato tão violento, um ato tão... E aí, ó, essa foto eu trouxe porque esse fato, a história dessa mulher se tornou público no jornal A Gazeta, né? E a foto, né, eu tirei de lá, mas é uma história assim que a gente escuta. Esse fato acontece a todo momento, né? Enfim, infelizmente é o que acontece. Mas o que essa criatura fala aqui sobre a questão do perdão, sobre essa experiência que ela viveu, e o que ela fala, eu achei assim, nossa, eu fiquei impressionada. Essa é a Luciana Breger e as suas duas filhas, o seu marido. E ela viveu uma experiência de uma das irmãs, eles moravam, né, numa fazenda no interior de Minas Gerais, numa cidade chamada Reduto. E esse fato aconteceu em 19 de julho de 93. Já tem bastante tempo. E aquela família, uma família, né, pai, a mãe, seus filhos, e uma das irmãs havia se separado do marido, tinha o seu filho, e numa situação de muitos problemas, de muitas dificuldades e um transtorno muito grande, que aquele ex-marido lá ficou, ele então comete um crime, né? Ele não somente mata, né, essa irmã da Luciana, como também no seu desespero, e ele sai atirando e acaba também os pais e a criança também desencarnando juntos, as 4 pessoas. E ela, quando escuta aqueles tiros, ela corre para dentro de um quarto e se esconde no banheiro. E ali ela fica, né? E esse assassino, né? Esse homem pegou uma pena de 48 anos. E ele cumpriu 9, e logo em seguida ganhou a liberdade. E aí o mais importante, eu tinha que trazer o caso, né? Mas o mais importante é que ela diz assim: eu é que fiquei presa ao passado durante mais de 11 anos. Passei a viver uma vida traumática, a sentir medo de tudo. Qualquer barulho que eu ouvia à noite era como se eu estivesse revivendo o passado. Eu achava que ia perder tudo que eu amava, até as minhas filhas, que eu já tinha, o meu marido. Então tudo, eu chamo até de síndrome da perda isso, é uma coisa que sobressalta a alma, o coração vive sobressaltado. Então ela estava vivendo assim um trauma, um pesadelo muito grande na vida dela. Isso foi durante 11 anos. A avó paterna, a avó materna e a mãe dela, Dona Nilva, né, elas tinham dado sempre para aquela família um exemplo de fé muito grande. Ela fala que um exemplo de fé e força muito grande.
aquelas 3 mulheres, né, sustentavam muito a fé nos corações daquela família. E elas diziam, né, e elas sempre falavam que eu tinha que perdoar o assassino. O segredo para continuar a viver depois de tudo que aconteceu era o perdão. Mas isso era impossível para mim. Isso ela dizia. Um dia, porém, em um encontro na igreja Missão Praia da Costa, em Vila Velha, que é onde ela mora até hoje, Deus me disse literalmente, isso na igreja, né, evangélica, eles usam muito esse termo, Deus me disse, né, Deus falou comigo. E olha que bonito isso, gente. Deus me disse literalmente que eu não havia morrido junto com meus pais e que me guardou dentro do quarto porque tinha sonhos para mim. E para que esses sonhos se realizassem, eu precisava deixá-lo trabalhar em minha vida. Naquele momento, abri meu coração e pedi para que me ensinasse a perdoar. E imediatamente liberei o perdão ao assassino de minha família. Foi como se 11 anos de dor e morte saíssem das minhas costas. Eu achei esse relato, assim, olha, eu fico tentando, né? A gente tem sempre que se colocar no lugar do outro. E eu fiquei o tempo todo tentando me colocar no lugar dela. E tentando sentir um pouco do que ela sentiu, né? Trazendo isso. Meu Deus, como deve ser isso, né? Como deve ser você viver com esse peso, né? Com ódio mortal daquele, enfim. E aí ela continuou dizendo, claro que sua história sempre fará parte de você. E é verdade. A gente não vai apagar uma história vivida. A gente sabe que isso não acontece. Mas o perdão para mim é saber que tudo isso aconteceu e conseguir não culpar mais a pessoa. Depois que Deus me libertou desse peso, entendi que as pessoas precisavam ouvir essa história. Precisavam entender que para Deus nada é impossível. E aí ela termina dizendo que hoje vivo em Vila Velha com 2 filhas maravilhosas e com meu esposo que tanto amo e também pastor Rogério Breder, que sempre esteve ao meu lado em meu ministério na missão. Trabalho com as crianças e meu sonho é continuar vendo meu testemunho levando mais e mais pessoas aos pés de Cristo. Então, é uma história verídica, né? A gente não trouxe, né, assim, de uma simples história. Foi uma história vivida. E Jesus, ele realmente nos trouxe, por isso que a gente fala, gente, que toda religião, não importa qual seja, ela é tão importante, mas tão importante, porque nós somente vamos nos identificar com essa religião, com essa, mas a partir do momento que abraçamos que nos identificamos com aquela filosofia, com aqueles ensinamentos, com aquilo tudo, aí sim, aquela passa a ser a minha religião. Mas o que eu estou fazendo com tudo que eu estou aprendendo? Será que eu realmente estou abrindo o meu coração? Será que eu estou permitindo que esses ensinamentos todos façam parte do meu dia a dia, da minha vida? Será que eu ainda continuo aquela pessoa intransigente, brigona, autoritária, insuportável, né? Porque ninguém gosta de ficar perto das pessoas que são assim, se afastam. Então será que eu estou repelindo os meus amigos? Ou será que eu sou uma pessoa agradável, uma pessoa que quando o outro precisa de ajuda me procura? Será que isso está acontecendo? Será que eu consigo, né, ser pelo menos uma pessoa útil em algum momento da minha existência? Porque nós não estamos aqui a passeio. Nós estamos aqui na Terra num período de vida muito curto. Porque quem pensa que viver 90 anos é muita coisa, não é nada. Diante de uma eternidade, o Espírito é imortal. Então nós temos compromissos e responsabilidades muito sérios para serem vividos. Eu trouxe até um outro caso, mas assim, só resumindo, seria mais ou menos isso aqui. Uma senhora também, cujo filho, né, a padaria dela foi assaltada, enfim, 18 anos também desencarnou. E esse caso foi passado no Fantástico.
Foi mostrado em 13 de abril. Não fala a data. O nome dela é Dona Ana Maria. E ela tinha uma fé tão grande, mas tão grande em Deus, né, em tudo aquilo que ela havia aprendido até então na sua existência, que ela ainda, mesmo antes, né, de enterrar o seu filho, ela já dizia que ela perdoava aquele que havia cometido aquele crime. E aquele menino, que era um jovem, né, que havia cometido esse crime, ele foi preso em São Paulo e ela passou a visitá-lo em São Paulo semanalmente. Ela ia visitar. E ela viajava 200 quilômetros de Lorena para São Paulo para falar de Deus ao assassino do seu próprio filho. Essa reportagem passou no Fantástico. E aí esse mesmo jovem, né, ante as câmeras da TV Globo, revelava, né, sob lágrimas, o arrependimento do seu gesto e lamentava não ter conhecido Jesus antes de parar na cadeia e ter matado o filho da Dona Ana. Então, o que mais me chamou a atenção foi isso aqui. Esse caso, olha o que ela fala pra gente. Quer dizer, não sei se ela, enfim, na reportagem aqui, né, no caso. Esse caso mostra o que São Paulo, que no caso, né, Paulo de Tarso, chama de amontoar carvões em brasa sobre a cabeça daquele que vive mal e mostra a forma cristã de vencer o mal. Olha que coisa. Aquele que já está mal, aí a tendência é ficar pior e pior e pior, com toda a carga de revolta, obviamente, né, das pessoas em função daquele ato que ele cometeu. Então, Paulo chama de amontoar carvões em brasa sobre a cabeça daquele que vive mal e mostra a forma cristã de vencer o mal. Assim, e só assim, quebra-se a corrente da violência e atira-se no chão. Não se pode apagar fogo com gasolina, mas com água. E quando a água luta com o fogo, quem vence é a água. E no final ele fala: quem odeia e não perdoa é como alguém que toma veneno e espera que o outro morra. Essa frase a gente já conhece, né, de tanto tempo, mas a gente tem que lembrar dela de vez em quando. Porque quem odeia e não perdoa é como alguém que toma veneno e espera que o outro morra. Porque, gente, nós estamos adoecendo. Nós vamos adoecer em função do sentimento que estamos armazenando dentro de nós. E aí, nós vamos tentar, né, esmiuçar só um pouquinho essa questão do perdão. Existe algumas crenças sobre perdoar. E acredito que a gente ainda pense dessa forma em algum momento. Algumas crenças, né? Que quem perdoa é ser apático com os erros alheios. Aceitar de forma passiva o que os outros nos fazem. Seria aceitar agressões, abusos, desrespeito como se nada estivesse acontecendo. Será que algumas pessoas ainda pensam assim? Será que nós ainda pensamos assim? Muitos pensam, gente. E se a gente já não pensa, se vocês ainda não pensam, porque na verdade nós estamos caminhando para frente. Nós já aprendemos tanta coisa. Não dá para pensar que perdoar é ser apático com os erros alheios. Não tem por que pensar isso. Muito menos que a gente está aceitando de forma passiva o que os outros nos fazem. Isso aqui não existe, não tem fundamento. Mas vamos ver por quê, né? E também perdoar pode ser confundido com a negação ou repressão dos nossos próprios sentimentos e emoções. É como se a gente estivesse abrindo mão daquilo que é justo ou verdadeiro, ou de um conceito nobre, em detrimento de um erro. Então nós estamos negando ou reprimindo os nossos próprios, uma coisa que é verdadeira, em detrimento de uma intriga, de uma coisa falsa. Ou achando que perdoar é ser apático, passivo ou permissivo.
aí a gente vai buscar entender um pouquinho o que significa perdoar de verdade, né? E a coisa vai tão além, gente, porque se fosse só o que nós estamos vendo, tocando, ótimo. Eu convivo com a Sirlene. Se a Sirlene tiver qualquer coisa contra mim, ela vai vibrar, né? Ela vai criar um bombardeio mental com a minha pessoa. Eu vou receber uma carga negativa de pensamento dela, né? Que está emanando para mim. Agora, eu sei onde ela mora, eu sei o que ela é capaz de fazer, de repente eu consigo controlar melhor as atitudes dela enquanto encarnada. E quando ela desencarnar, vai que ela vai na minha frente, quero não, amiga, vai que vai na minha frente. Ela se torna um inimigo meu lá no mundo espiritual. Então, a coisa vai muito mais além. Porque quando Jesus diz, perdoai os vossos inimigos enquanto estáis a caminho com ele, isso não é brincadeira não, gente. Como é que eu vou perdoar um inimigo? A gente viu aqui na história. Se essa criatura, né, a Luciana, ou a dona Ana Maria, Ana Maria? Ana Maria. Outro. Foram capazes de perdoar, elas são seres humanos normais como qualquer um de nós. Qualquer um de nós é capaz de perdoar de verdade. E aí, né, essa extensão do perdão, o que a gente pode entender um pouquinho? Que nós trazemos arquivado no inconsciente velhas recordações danosas herdadas, sejam nesta existência, como nas histórias que a gente trouxe, ou em existências passadas. Então, muitas situações de mágoa, nós trazemos lá de trás, situações mal resolvidas. Às vezes a gente se encontra, às vezes reencontra pessoas, até mesmo dentro da nossa família, no qual, através do amor, da prática do amor, nós estamos tendo a oportunidade de desatar os nós dados lá na existência passada. É claro que vem uma certa animosidade, vem uma certa antipatia, ou vem uma certa, enfim, às vezes até irmãos, pai com filho, filho com mãe, vem com esses atritos, vem com essas energias às vezes não tão compatíveis. Mas por quê? São mágoas que esse espírito está trazendo de outra existência. Porque aquela mãe só deu amor para aquele filho. Então como que pode aquele filho dizer em determinado momento que não gosta daquela mãe, odeio eu isso, eu aquilo? Porque a gente vê muito isso, a gente vê filho matando mãe, matando seus pais. Não foi dessa vida. Esse ódio não veio dessa vida. Tá aqui nesse inconsciente. São velhas recordações que às vezes vêm à tona. E quando vem, nos cega. Isso é o pior. Porque quando a gente fala, quando a gente se refere à lucidez mental e à lucidez espiritual, isso é importante na vida da gente. A lucidez mental, ela vai fazer com que a gente mantenha o nosso psiquismo equilibrado. Para a gente, pelo menos, se lembrar do que Jesus disse, tenha olhos de ver. Nem tudo é o que parece ser. Tem coisa escondida nos bastidores. Tem situações que a gente desconhece. E aí, às vezes, a gente vai criando uma coisa, uma indiferença com determinadas pessoas, o que deveria acontecer ao contrário. Mas nós somos seres humanos. Ainda é normal esse tipo de atitude nossa, mas nós já conhecemos isso aqui. Então o normal agora é fazer diferente. Nós já temos condições de fazer diferente. E essas recordações emitem, através de mecanismos psíquicos, energia que não nos deixam sair com facilidade do fluxo desses eventos desagradáveis registrados pela alma. Então é como se aquele fato, aquela ocorrência, ficasse sempre sendo remoída dentro de nós.
está aqui, está presente. A gente deixa de viver o presente para viver o passado. A gente não consegue dar um passo adiante porque nós estamos presos ao passado. E isso é um perigo. Isso é um perigo. E é como ela fala, né? Como a Luciana falou pra gente, 11 anos ela viveu traumatizada, com medo. Por quê? Porque era aquilo que ela estava alimentando dentro dela. Ela não conseguia perdoar, ela não conseguia fazer a sua vida caminhar. Até que ela despertou, a sua alma despertou. Né? E ela ouviu, né, de Deus, foi inspirada, foi envolvida para poder perdoar. Né? E fala aqui pra gente que as insanidades quase sempre são produzidas como sumarizações das recordações doentias de ódio ou vingança, que alimentadas em longo prazo resultam em doenças crônicas. Então, mais uma vez, nós estamos estudando e aprendendo. Sumarização, gente, significa resumido, sintetizado. Então, essas insanidades, né? Elas são produzidas, né? Resumidamente, né? São recordações resumidas, mas são doentias de ódio ou vingança, que alimentadas vão resultar em doenças crônicas. E aí a gente vai dizer, ah, não, é porque o câncer que eu desenvolvi, é porque lá atrás, na outra encarnação, eu cometi muitos excessos e aí não teve jeito. Eu lesei o meu perispírito e aí desenvolvi essa doença nessa encarnação. Mentira, tá nessa. Tá exatamente nessa vida. E a gente está aprendendo tudo isso. Então, nada como um dia após o outro. Para que a gente se estimule, para que a gente acredite nessa capacidade que nós temos de perdoar, de caminhar sem esse fardo pesado, porque Jesus já dizia pra gente, a cada dia basta o seu mal. Só que a gente não fica feliz só com o mal do dia, a gente quer sobrecarregar o mal do dia. E aí a gente se enche ainda mais o nosso fardo. Quando vê, nós estamos curvados. E curvados, nós não conseguimos olhar para cima. Curvados, a gente só enxerga o chão. Só vai enxergar a lama. Porque a gente não consegue olhar para as estrelas e ver que tem um dia após o outro, tem estrelas brilhando no céu. Tem ali Deus sinalizando para a gente, olha, existe vida. E você morreu para a vida. Então, depende de nós, né? Aqui ele vai até falar para a gente. A adoração dos sintomas está diretamente ligada à persistência em manter as chagas do passado. Então, resumindo, né, o que a gente conclui aqui de entender um pouco sobre esse perdão, da necessidade de perdoar. E aí a gente vê, qual o motivo de perdoar? Nossa, imagina se a gente for ouvir cada um aqui, individualmente. Qual o motivo que você tem para perdoar? O motivo que você tem para perdoar. Nós teremos motivos diferentes. Eu perdoo porque eu amo, porque eu quero o bem dessa pessoa, porque eu quero enfim, eu quero estar do lado, eu quero ajudar, eu quero... São vários os motivos para a gente praticar o perdão. E aí ele fala que as causas das doenças somos nós, já é um motivo, né? Para a gente perdoar. As causas das doenças somos nós. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico e psicológico, é preciso cuidar das nossas atitudes íntimas para a conservação da harmonia da alma. Primeiro passo e motivo para a gente perdoar. E desenvolvendo o perdão, nós vamos ver que das velhas doenças nos libertaremos quando as velhas recordações dolorosas deixarem de comandar o leme de nossas vidas ou das nossas mentes. Às vezes, olha o cuidado que a gente tem que ter. Não quer dizer que precise acontecer um fato tão drástico como esses que a gente trouxe para que a gente precise se libertar de alguma recordação. Não são somente
esse tipo de acontecimentos que nos traumatizam, não. Existem situações que não são tão graves, mas nós não temos condições de mensurar o que é grave ou o que deixa de ser grave, né? É a forma com que a pessoa vai abraçar o problema. Mas existem situações de culpas, existem algumas situações que a gente arrasta que são perigosíssimas. E a gente não dá muita atenção para elas, não. A gente às vezes procura ajuda aqui, ajuda ali, mas a solução está dentro de nós mesmos. Nós sabemos o que fazer. A indecisão é um dos males da nossa existência. Porque a partir do momento que eu decido, pronto, acabou o problema. Eu já tomei a decisão. O único poder de decisão que o homem não tem é quando a coisa não tem solução, porque solucionado já está. Já está solucionado. Não tem solução. Acabou. No mais, nós temos o direito e o dever de tomar decisões. Né? O perdão a nós mesmos e aos outros é um poderoso instrumento libertador da energia criada no evento desagradável que fora registrado, permitindo o nosso presente fluir, porque a vida para. A gente fica preso ali naquela coisa, naquela doença. Liberta, gente, liberta, povo. Ah, meu Deus, tem que falar isso todo dia pra gente, né? Porque, olha, a gente às vezes fica com umas picuinhas, umas questões. Ah, do leprosário, né? De vez em quando. Aí a gente vai ver o que é. A gente precisa interagir mais com a fragilidade do outro, com a miséria do outro. A gente precisa estar ao lado. Assim, nós temos saúde, nós temos uma casa. A gente vai sair daqui agora, nós vamos para uma casa. Olha que coisa bonita, uma casa que abriga a gente. Uma cama, com lençolzinho limpinho, travesseirinho, com tudo bonitinho, gente, limpinho, tudo quentinho. A gente agradece por isso? Será que a gente agradece por isso? Porque muitos nem isso têm. Não tem. A gente vai chegar em casa, vai fazer um lanchinho, vai jantar. Beleza. Muitos não têm. Mas essa não é a nossa realidade, né? Então é bom interagir de vez em quando com ela. Para a gente sentir um pouco, para despertar na nossa alma esse sentimento de vontade de ajudar e de parar de repetir frases ou de utilizar de recursos tão pequenos para ficar frustrado. Ah, não consegui isso. Gente, o que é a vida? O que é a essência da vida? Porque quando a gente desencarna fica tudo para trás. Tudo nos é permitido. Ter uma boa casa, bacana, é fruto do trabalho. Não tem problema nenhum. Não é isso que Jesus veio dizer pra gente. Mas que a gente não viva enfurnado dentro dela, se esquecendo de olhar para o lado, se esquecendo de ir em ajuda do outro. É que o Irã falou, esperou quantos anos, amigo? Você tem quase a minha idade. Mais velho que eu. Mais velho que eu. Não quer dizer que não tenha feito nenhum trabalho, não. Mas uma pequena visita, um pequeno contato despertou de novo assim aquele, nossa, meu Deus, né? Nos faz pensar o quanto nós temos e o quanto a gente reclama e o quanto a gente não está satisfeito. É uma lástima. É uma lástima. Aí a gente fala como perdoar. Inicialmente manter-se. Eu achei isso bacana. Porque a gente pensa às vezes que eu perdoei, vou lá conviver com aquela pessoa ali do lado. Mas olha o que ele fala pra gente, que inicialmente manter-se uma certa distância, inicialmente, psíquica da pessoa, do problema ou das discussões sobre o assunto por um tempo, para esfriar a cabeça. Então o primeiro passo é esfriar a cabeça. Por quê? Porque a frequência psíquica é a união de uma ideia com um sentimento específico. Ao desprender-se mentalmente,
passa a ter mais tranquilidade para observar a situação. É o silêncio, é a meditação, é a avaliação. É necessário se afastar para poder avaliar, né? Então, o silêncio é importante. Harmonizar. Então, primeiro nós estiramos a cabeça, depois, obrigado, silêncio. A pessoa vira a página e esquece. Silêncio e harmonizar. Usando a terapia da prece como recurso para eliminar os quadros mentais destrutivos sobre o ocorrido e captar as intuições. Fazer com que aquela situação se dissolva, se dilua da mente. Isso é importante, a gente precisa usar o raciocínio, a fé raciocinada, desligando da emoção que nos deixa preso à situação, renovando nossa atmosfera mental. Isso é importantíssimo. Sair do olho do furacão, né? Literalmente. Aí a gente se harmoniza, raciocinar e consegue raciocinar. Que qual pessoa que envolvido ali toda hora e fala no zap, fala no telefone, liga e chama, olha, e só fala no problema, vai ter harmonia, vai pensar. Não vai pensar, vai agir por instinto, vai, né? E vai complicar ainda mais. Podendo assim ter mais habilidade para perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos nosso e do outro. É o momento de consciência. Eu conheço a Manu. Uma atitude diferente da Manu, eu não posso me voltar contra ela. Eu não posso, porque eu conheço a essência, eu conheço a pessoa. Então, naquele momento, eu sei que a Manu estava fragilizada com alguma coisa. A Manu não estava bem. Algo aconteceu que deixou ela tão fragilizada a ponto de uma atitude assim. Mas eu conheço a essência. Então, o nosso momento de consciência é você separar a atitude agressiva ou a atitude equivocada do ser humano, que jamais seria capaz de fazer aquilo em outras situações. Então, na verdade, ele está precisando de ajuda. É claro que vamos precisar estabelecer uma relação diferente, mas esse momento de consciência é importante. Mudando então sua forma de reagir, poderá entender a dinâmica do perdão, exercitando ser misericordioso. Ter misericórdia é você perdoar para ser perdoado. E o exercício do perdão, harmonizado, vou me reaproximar da pessoa. Aí sim, porque lá a gente viu que era momentaneamente, inicialmente. Aí ele vai dizer que harmonizado, vou me reaproximar da pessoa ou situação, agora com a mente desligada da intrusão mental. Olha que interessante isso. É a força íntima. Usando nossa empatia com a pessoa, o problema ou a situação, gerando a oportunidade de uma solução. É a misericórdia, né? É a misericórdia. E aí, impedindo que nosso descontrole altere nosso estado vibratório. Por isso que a gente tem que esfriar a cabeça, silenciar, harmonizar, etc. Agravando a situação, criando assim a consciência da realidade do ocorrido. Aí a gente consegue chegar a um grau de maturidade. O entendimento nos torna maduros. A gente passa a compreender. E um modo novo de viver, perdoar é amar, é buscar desenvolver um sentimento de misericórdia, por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Meu Deus, mas quem sou eu para julgar a Deise? Ninguém. Eu não posso, eu cometo os mesmos erros com ela, ou pior. Então, nós precisamos ter misericórdia. Centrar mais nos nossos próprios erros do que nos erros do outro. Evitando camuflá-los. Tão fácil para tampar o sol com a peneira. Eu vou lá, escondo o meu e evidencio o da Sila. Bacana isso.
Admitindo nossos erros, confrontaremos com nossas questões, que precisam ser trabalhadas, gerando assim um amadurecimento espiritual. E aí eu acho que resume pra gente essa oração de Francisco de Assis, finalizando, né? Que é realmente o símbolo do perdão, né? Fazei um instrumento de vossa paz, Senhor. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus